Queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre o romantismo. Você não pode perder essa aula. Vamos embora! O romantismo foi um período artístico e literário muito famoso que exerceu grande influência no cenário nacional. E hoje nós vamos tratar desse tema, nós vamos saber como que isso ocorreu. O romantismo ele se inicia em 1836 e tem uma vigência, uma duração até meados de 1880. E na aula de hoje, além do contexto europeu, com todas as suas características, nós também daremos um enfoque maior para o cenário nacional, é claro, em que nós trataremos das características específicas do romantismo e suas peculiaridades locais, nacionais. Veremos o nosso contexto histórico e as suas influências, tanto na expressão literária quanto na expressão artística. E ainda, lógico, veremos as questões do Enem, como que o romantismo brasileiro, como que essa produção nacional durante esse período do século XIX é cobrado nessa prova. Então, falando do contexto europeu, é importante a gente levar em consideração que lá o romantismo ele acontece um pouco antes, mas o romantismo na Europa ele começa mais no final do século XVIII, tá? E na Europa, o que nós temos? A fundação do jornal francês La Presse, em 1836, que ao baratear os custos de impressão, possibilitou o surgimento do folhetim e ampliou o acesso à leitura. É importante a gente considerar que até esse momento a leitura era algo destinado apenas para uma classe social abastada. Por quê? Porque o livro custava muito caro. Se hoje o livro já não é tão barato, imagina naquele período. Mas com o desenvolvimento da imprensa e de todo o seu processo, acabou que barateou o custo. E muitos dos autores conseguiam fazer sua publicação com um preço mais barato e de forma periódica, que vai dar origem então aos folhetins, que são publicações semanais, quinzenais, até mesmo mensais, sobre uma determinada obra. E muitos autores encontraram no folhetim a possibilidade de fazer uma publicação periódica de suas obras. Com isso, nós tivemos um aumento do público leitor naquele período e o autor poderia sentir pelo seu público se a história estava agradando ou desagradando, justamente porque ao ler cada capítulo haveria uma sensibilidade maior frente aos rumos que aquela história estava tomando. Nós temos hoje o reflexo desse folhetim pelas novelas televisivas. E foi muito importante essa ampliação da leitura no período, porque nós vamos ter um público leitor maior. E isso vai influenciar todo um processo, seja de escrita quanto de leitura daquele período e posteriormente até os dias atuais. Além desta novidade em que a literatura passa a atingir um público maior através da sua periodicidade de publicação de uma determinada obra, nós temos, com a obra de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, uma inauguração do romantismo na Europa. Segundo Goethe, a emoção, o sentimento, ele deve estar acima da razão. Lembram na última aula que nós falamos de uma retomada neoclássica em que a razão deveria estar acima de tudo? Muito bem, o romantismo ele ocorre numa reação contrária a esse ideal racionalista. O romântico ele valoriza a emoção, o sentimento acima de tudo e não a razão. Logo, todo o cenário romântico na sua produção artística, seja ela literária, seja pintura, enfim, vai levar em consideração a emoção, o sentimento, o eu profundo, o indivíduo. E nessa história de Goethe, nós temos o jovem Werther que não consegue realizar o seu sentimento amoroso. A sua amada, embora corresponda ao sentimento por ele, ela já é comprometida e não pode casar-se com ele. E então, diante de tanto sofrimento amoroso, o jovem Werther acaba se matando. E essa história caiu como um boom na Europa. Houve, inclusive, uma onda suicida, né, diante do desespero amoroso, sentimental. Foi algo que impactou a sociedade do período.
Além da obra de Goethe, nós também temos a produção de Lord Byron, que é representante do ultrarromantismo, e nós veremos a sua influência nos nossos poetas aqui, quando nós falarmos sobre essa produção ultrarromântica, que valoriza o sentimentalismo, a exaltação das emoções, do eu profundo, como nós veremos. E nós temos também o Victor Hugo, com toda a sua produção literária engajada, que lutava, que militava a favor das minorias, dos direitos humanos, e que inclusive influenciará o condoreirismo. Nós temos também, pela pintura, as expressões artísticas do período romântico, como por exemplo essa que eu trago para vocês, do William Turner, pintor inglês, chamada Pescadores no Mar. Nessa tela, acredito que vocês que já vêm acompanhando as minhas últimas aulas devem ter percebido que há uma retomada aqui do claro e do escuro, e também há uma retomada do movimento e da dramaticidade, como nós podemos ver nessa tela do William Turner. Muito bem. As características do romantismo são as seguintes. A subjetividade é uma característica marcante do romantismo. Já já nós veremos um pouco sobre ela. Nós temos o sentimentalismo, o egocentrismo, a fuga da realidade, a idealização e a linguagem popular. O que é essa subjetividade? É uma palavrinha tão falada e que muitas vezes gera uma certa confusão. A subjetividade, gente, é a valorização daquilo que é pessoal, daquilo que é íntimo, particular de cada um. Quando nós nos posicionamos diante de um fato, diante de uma ideia, nós podemos utilizar um conhecimento mais racional, pautado no que a ciência nos traz, e também podemos nos posicionar a partir das nossas experiências pessoais, daquilo que a gente já sentiu, já observou. Isso é um viés subjetivo. E essa visão subjetiva, ela é ótima quando nós estamos falando do nosso eu, do nosso sentimento, daquilo que nos move, mas ela também é prejudicial quando a gente quer aplicar aquilo que é pessoal, particular, íntimo, para o todo. Então, cuidado para não ser extremamente subjetivo em momentos em que há necessidade de uma objetividade, como por exemplo nas redações que vocês vão produzir para o Enem. Ali a objetividade, a distância do eu, tanto que nós usamos até a terceira pessoa para que o texto se distancie um tanto daquela pessoa que está ali escrevendo, certo? Muito bem. O que é o sentimentalismo? É o exagero sentimental. A pessoa, quando é sentimentalista, ela não ama, ela ama muito. É aquele amor exagerado, passional, que muitas vezes deixa um relacionamento tóxico. A gente precisa trabalhar aí um equilíbrio. Mas o romântico, nesse período, ele valoriza o extremo dos sentimentos, certo? E o egocentrismo? O egocentrismo é a valorização do eu. Eu só olho para aquilo que eu sinto, eu penso, eu desejo e eu quero. A sociedade não me importa, o desejo do outro não me importa, só importa aquilo que eu quero. Também uma característica bem comum ainda hoje, não é mesmo? Bom, e a fuga da realidade? Os românticos, como eles se voltavam para o eu, para aquilo que eles sentiam, para a sua dor existencial, para o seu sentimentalismo, tamanho era o olhar sobre si mesmo que as questões sociais, elas não tinham o menor interesse, elas não importavam. Então havia necessidade de fugir de uma realidade que muitas vezes oprimia, triste, ruim, justamente porque eu precisava falar daquilo que eu sentia, precisava falar de mim. Então nós temos o escapismo, a fuga da realidade, que vai se dar pela bebida alcoólica, pelo uso de drogas, pelo sono, ao dormir também se escapa da realidade, e também pela negação dos problemas sociais, certo? E a idealização? O que é idealizar? Idealizar é atribuir características que vão remeter algo ou alguém à perfeição. Todos nós figuramos uma idealização, seja de algo, seja de alguém. Nós temos o que seria uma casa ideal, um emprego ideal, um relacionamento ideal. Só que entre o ideal e o real há uma distância muito grande.
os românticos aqui, eles não querem saber do real, só daquilo que eles projetavam como uma idealização, certo? Então nós vamos ter a mulher perfeita, sem defeitos, nós vamos ter uma sociedade incrível com homens muito honrados, honestos, enfim, fechando os olhos para as mazelas sociais. E a linguagem popular, que é característica também do romantismo. E essa linguagem popular, ela advém de uma questão histórica, que é a ascensão social da burguesia. Hoje nós temos uma ideia de que burguês já é uma pessoa elitizada, culta, fina. Então, naquele período não era assim que funcionava. Nós tínhamos ainda aquela rivalidade entre nobres e burgueses. Os burgueses eram vistos como pessoas inferiores, porque não tinha sangue nobre, não advinham de famílias ricas. Os burgueses, eles cresceram a partir de seu trabalho e muitos compraram títulos, né? Eles não herdavam, não tinha aquela linhagem sanguínea, né? Enfim. Então, como a burguesia ascende e ela não tem uma riqueza cultural como os nobres tinham, então eles vão trazer a sua linguagem, que é mais próxima do usual, do popular, justamente porque eles não tinham tanto tempo assim para se dedicar à cultura. E como eles ascendem socialmente, agora eles têm. Então agora eles vão adentrar cafés, teatros. Claro, vai gerar um incômodo da nobreza, que já não está mais no poder, mas ainda assim vai ficar incomodado. Essas características do romantismo, elas tanto são observadas na produção poética e artística de modo geral na Europa, quanto no Brasil. No entanto, como eu falei no início da aula, no Brasil nós temos peculiaridades, questões nacionais que vão agregar a essas características românticas. Então, no Brasil, o romantismo se dá por 3 vieses e nós veremos cada um deles pontualmente. O primeiro viés é o indianismo. Nós temos a primeira fase em que há a valorização do índio e do cenário natural. A segunda é relativa ao ultrarromantismo, a valorização intensa das emoções, do egocentrismo, que também veremos pontualmente. E ainda o condoreirismo, que é o terceiro viés que vai voltar os olhos para as questões sociais do seu tempo, certo? Vamos agora falar do cenário nacional e perceber como que a história do Brasil, daquele período do século XIX, se encaixa perfeitamente às características dos nossos românticos. Vamos lá. No Rio de Janeiro, século XIX, nós temos o desenvolvimento da cidade, carioca, com a chegada da corte portuguesa em 1808. Vocês sabem daquelas questões da invasão napoleônica, que fez com que Portugal não conseguisse se decidir entre Napoleão e entre o governo inglês, e acabou então enxergando como uma estratégia vir fugido para o Brasil, transferindo a corte para cá, certo? Muito bem, e o que isso traz no nosso cenário nacional? Nós temos agora, em 1808, e em seguida, banco, imprensa, bibliotecas, universidades. Há no cenário nacional um super crescimento com a chegada da corte. E aí então nós teremos aumento expressivo de artistas e intelectuais no solo brasileiro. E esses artistas e intelectuais, eles não eram só portugueses, mas de vários lugares do mundo, claro, principalmente da Europa. E eles virão contribuir demais para as artes e para a nossa cultura local. Em 1815, o Brasil então se torna reino, o que vai elevar ainda mais a condição brasileira. E 1822, há a independência do Brasil. Nossa, então, olha em tão curto tempo quantas modificações o solo nacional vivenciou, principalmente no Rio de Janeiro. E diante da independência, não somos mais colônia, somos uma república, havia necessidade de produzirmos uma expressão artística que nos identificasse como nação, como pátria. E é aí que o romantismo se encaixa perfeitamente como uma luva. Nós precisamos desenvolver aqui, naquele momento, o sentimento de nacionalidade. O que seria ser brasileiro? O que nos uniria enquanto brasileiros? O que nós temos aqui que não é uma importação?
porque até este momento a nossa produção artística ela é calcada nos ideais europeus. E assim haverá uma investida de artistas e intelectuais que estão aqui, que já são brasileiros, em refletir sobre o que é nosso para que a gente desenvolva esse sentimento de nacionalidade. E nessa perspectiva de desenvolver o sentimento de nacionalidade, nós precisamos também criar algo identitário, algo que seja da identidade brasileira. E para que houvesse essa identidade brasileira, nós precisaríamos apontar os nossos símbolos nacionais. Diante dessa tentativa de construir a identidade nacional, dois símbolos nacionais próprios da nossa terra foram postos em evidência. No caso, o sujeito indígena, tido como forte, bravo e valente, super idealizado conforme demanda o momento artístico e literário, e nós temos, além do índio, a natureza. Sua exaltação, tida como a melhor, a mais linda, a natureza insuperável. São então esses dois elementos nacionais, certo? Que vão contribuir para que nós tenhamos um sentimento de nacionalidade e, com isso, a nossa identidade brasileira, não só diante aos olhos do Brasil, do sujeito ali local, mas também a necessidade de criar uma identidade brasileira para os olhos do europeu. Assim, enquanto nação, enquanto república, o mundo inteiro precisava compreender o que é ser brasileiro, o que é a identidade nacional do Brasil, certo? Muito bem, e toda essa idealização dos nossos símbolos nacionais, essa conquista, essa necessidade por desenvolver um sentimento patriótico, fez com que grande parte da nossa sociedade do período, principalmente os nossos intelectuais, artistas, os literatos, os pintores, fechassem os olhos para um problema gravíssimo que ocorria em solo nacional já há muito tempo, que é a escravidão. É certo que nós teremos intelectuais e artistas lutando pela causa dos negros, pela abolição da escravatura. No entanto, nós só vamos conseguir mesmo o fim da escravidão em 1888, mais de 50 anos do período em que o Brasil se torna independente de Portugal. Vamos agora à primeira manifestação literária do romantismo no Brasil através do indianismo. Quais são as características do indianismo? Nós temos aqui o nacionalismo, que é a valorização da pátria, temos o ufanismo, que é a valorização exagerada da pátria, a pátria tida como a melhor, insuperável. Temos o indianismo, que é a valorização indígena, e mais do que essa valorização, é a idealização da figura do índio. Ele é forte, bravo, valente, corajoso, tem caráter, enfim, tem todas as características que compõem a figura de um herói. Nós temos também a idealização da natureza, tida como insuperável, símbolo nacional, assim como o indígena. Nós temos a idealização da mulher, que é pura, intocável. A mulher aqui, ela é posta para adoração. E o indianismo no Brasil, ele se dá tanto pela poesia quanto pela prosa, como nós veremos agora. Na poesia, nós temos o Gonçalves Dias. Ele compõe diversas obras como Chimbiras, e o Capirama, Canção do Tamoio, Marabá. Todas elas vão exaltar a figura do indígena. Ele é insuperável, ele é forte, ele é bravo, ele luta com coragem, certo? Então nós temos aí em versos a exaltação indígena na poética do Gonçalves Dias. E também temos a natureza nacional como insuperável, como no poema Canção do Exílio, que eu acredito que todo mundo conheça. Trouxe aqui um trechinho para que a gente possa relembrar. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, o céu do Brasil, ele tem mais estrelas, nós temos mais flores, os nossos bosques têm mais vida. Então, nós temos aí uma elevação, uma valorização do cenário nacional brasileiro. A prosa é com José de Alencar, e lembrando aqui que o José de Alencar ele escreve muitas obras, não só indianistas, mas um conjunto de histórias voltadas para as questões históricas, regionalistas, urbanas, enfim. Agora nós vamos falar da obra indianista do José de Alencar. Então
Então temos aqui o Birajara, o Guarani e Iracema. São as 3 obras que vão contemplar a figura indígena. E eu vou dar atenção, vou dar um enfoque maior para o Guarani e Iracema, que são as obras mais famosas do José de Alencar quando se trata de indianismo. O Guarani conta a história de Peri, um índio que vai salvar a Ceci, uma europeia, de diversos perigos. E a Iracema já vai ser o contrário. Nós temos a Índia que se apaixona pelo português. E essa obra indígena eleva a figura de Iracema como a Virgem dos Lábios de Mel. Vamos a um trechinho para que vocês possam conhecer essa figura indígena feminina super idealizada. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Olha como Iracema é idealizada, ela faz parte daquele cenário natural. Ela é comparada às aves, à palmeira. Vai dizer que um favo de mel não era doce como seu sorriso. Percebam como ela é exaltada. Mas, no entanto, nós temos uma crítica ao José de Alencar. Essa crítica à obra indianista de José de Alencar diz respeito ao fato de que, ao enaltecer o índio, ao colocá-lo como herói, José de Alencar o faz comparando ao sujeito português. Isso quer dizer que o modelo de herói não é o indígena, mas o europeu. No livro Guarani há uma cena em que há 2 portugueses falando sobre o Peri, sobre o índio, que acaba de salvar a Ceci de um perigo no meio da floresta. E um deles diz o seguinte: crede-me, Álvaro, é um português na pele de um selvagem. Então isso significa que o Peri só é herói porque ele se parece com o português, certo? Então, o modelo escolhido por José de Alencar como herói não é o indígena, é o português. Já na obra Iracema, nós temos a figura do português que chega numa tribo e traz com ele destruição, tragédia, quebra de valores, desonra para as crenças indígenas. Tanto que no fim da obra, Iracema é deixada sozinha, grávida, e acaba dando à luz sem auxílio de ninguém. Ela sofre demais, ela perde suas forças ao dar à luz a criança que ela nomeia de Moacir, filho da dor, e em seus últimos momentos, com as últimas forças, o Martim, o português, chega, recebe a criança dos braços de Iracema, ela falece e ele vai embora para Portugal com o filho que ele teve com ela. Então percebam que a figura indígena na obra Iracema serve sim como idealização, como exemplo de símbolo nacional, mas esse símbolo fica ainda à mercê do português, que chega nesse território, faz o que quer, colhe os frutos e vai embora, sem se importar com a consequência dos seus atos dentro de uma cultura indígena. Bom, para que nós possamos enxergar como essas questões indianistas de exaltação do índio e da natureza vão ser cobradas no Enem, vejam essa questão de 2009. Nós temos aqui a Canção do Exílio. O que a Canção do Exílio nos traz? Na Canção do Exílio, nós temos um eu lírico que está afastado da pátria. E lá, naquele lugar onde ele se encontra, ele percebe que o cenário local de onde ele está é aquém, é inferior à sua pátria. Então nós vamos ter um eu lírico saudoso, em que vai colocar a sua pátria como a melhor, como no trecho que nós vimos agora há pouco. E ele, inclusive, roga a Deus, ele pede para que ele um dia possa voltar para sua pátria e estar diante do canto do sabiá, diante das belezas nacionais que a pátria dele tem, certo? Muito bem. Nós temos agora, ainda nessa questão, um texto do Oswald de Andrade. Esse autor, o Oswald de Andrade, ele pertence ao modernismo e, como eu já havia mencionado lá naquela aula sobre o quinhentismo, os nossos autores desse período modernista vão fazer uma crítica sobre o nosso passado histórico e cultural. E claro que a literatura não vai ficar de fora. Assim como eles criticam a Carta do Pero Vaz de Caminha, eles também vão fazer uma leitura crítica da nossa literatura. E é claro que as obras do José de Alencar e do Gonçalves Dias não vão ficar de fora. Então nós temos aqui Canto de Regresso à Pátria.
Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos aqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então vejamos o enunciado sobre a comparação desses dois textos, um do período romântico, outro do período modernista. Os textos A e B, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético, a paisagem brasileira entrevista à distância. Analisando-os, conclui-se que a. O ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu e o tom de que se reveste os dois textos. Conclui-se que B. A exaltação da natureza é a principal característica do texto B, que valoriza a paisagem tropical realçada no texto A. C. O texto B aborda o tema da nação, como o texto A, mas sem perder de vista a crítica da realidade brasileira. D. O texto B, em oposição ao texto A, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. E E, ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. E aí, já sabem a resposta? Se quiserem mais um tempinho, pausem o vídeo, que eu já vou falar agora qual é. É a letra C. O texto B aborda o tema da nação como o texto A, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. A letra A não podia ser, porque vai dizer que os dois textos são ufânicos, né? De maneira que eles se orgulham excessivamente do país. E o texto B, ele enxerga o país com um olhar mais crítico. Ele vai colocar, por exemplo, que o país ainda não é desenvolvido suficientemente, como ele coloca na última estrofe, em que ele pede a Deus que ele possa ver o progresso, né, de São Paulo. E também o texto de Oswald de Andrade não idealiza como o Gonçalves Dias idealiza a pátria. Aqui nós temos que a minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Então nós não temos uma exaltação da pátria. A letra B vai dizer que a exaltação da natureza é a principal característica do texto B, que valoriza a paisagem tropical realçada no texto A. Não. Aqui o enfoque é outro, como eu já falei, tem um olhar mais crítico sobre a sociedade brasileira. Letra D diz que o texto de Oswald de Andrade, em oposição ao de Gonçalves Dias, revela o distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. Não, no caso, os dois estão longe da pátria. Tanto na canção do Exílio, que vai dizer não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, e aqui também no do Oswald de Andrade, na primeira estrofe, já deixa claro: os passarinhos daqui não cantam como os de lá. E a letra E vai colocar: ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. E nós sabemos que a canção do Exílio não tem por objetivo ironizar, mas sim enaltecer e idealizar a nossa pátria. Certo? Vamos agora a uma questão de 2012, em que nós temos um trecho falando a respeito de José de Alencar. Vamos a ele. Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo Lira Neto. Ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, 1829 a 1877, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. B.
O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. C. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. E letra E, o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Podemos ir à resposta? Eu acho que você já sabe qual é. Muito bem, é a letra D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Conforme eu já venho explicando, o romantismo, durante esse período, foi fundamental com sua idealização da pátria para contribuir com o sentimento nacionalista necessário para que nós desenvolvêssemos a nossa identidade nacional, certo? Muito bem, a letra A vai dizer que essa digitalização é importante para que os leitores possam compreender seus romances. É muito mais do que isso, como o próprio texto da questão nos traz, essa digitalização vai nos auxiliar a conhecer as múltiplas facetas do José de Alencar e não apenas da escrita dos seus romances, tendo em vista que ele atuou em diversas outras áreas. A letra B vai falar que o autor, do Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Uma temática atemporal é uma temática que serve, que se adapta em qualquer momento histórico. E não é necessariamente a obra de José de Alencar, justamente porque ele vai tratar do período do século XIX, com as questões daquele tempo, que não necessariamente são questões do tempo de hoje, por exemplo. A letra C vai colocar que a divulgação das obras de Alencar, por meio dessa digitalização, demonstra importância para a história do Brasil imperial. Só para o Brasil imperial? Não, José de Alencar ele vai contribuir com a identidade nacional e isso sim é atemporal. A letra E vai dizer que o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Sim, só que o enunciado vai muito além da obra do José de Alencar, da sua atuação enquanto romancista. Ele vai abordar aí diversas facetas e não só essa. Então a que melhor se encaixa é a letra D, porque por ter atuado em diversas áreas, o José de Alencar ele vai contribuir sobremaneira para que nós tenhamos uma memória daquele período e também para que nós possamos desenvolver uma identidade nacional. Agora, nós veremos as características do ultrarromantismo, a segunda fase do romantismo no Brasil. Muito bem, esse período ele é marcado pelo mal do século, que é a tuberculose. Infelizmente, naquele período, ela não tinha cura e muitos dos nossos poetas e artistas faleceram vítimas dessa doença. E justamente por não ter cura, uma vez diagnosticado com tuberculose, o sujeito ficava completamente sem esperanças, porque a sua vida seria ceifada em pouco tempo. E claro que essa angústia diante do mal do século vai gerar o pessimismo. O que é o pessimismo? É a desilusão, é a melancolia diante da vida, diante do sofrimento. Nós temos um eu lírico triste, desiludido, melancólico, e isso vai aparecer na produção poética do período. Também é marcante no ultrarromantismo o egocentrismo, justamente porque, acometido por uma doença como a tuberculose, e o sujeito, ao se desiludir, ao ficar melancólico, ele vai voltar os olhos para si mesmo. Então, o eu estará em evidência. Outra característica marcante do ultrarromantismo é o escapismo, que vai se dar pela fuga da realidade e também por ignorar os problemas sociais do período. Nós temos a morte como alívio. Para o romântico, a morte não significava o fim, e sim um alívio daquele sofrimento, daquela dor, seja provocada pela tuberculose, seja provocada pelas desilusões amorosas ou por outras situações da vida. Nós temos ainda a presença do saudosismo, que é a valorização do passado.
Para o eu lírico, como o presente era doloroso, era marcado pela doença, pela desilusão, o passado se apresenta como um momento muito melhor, muito mais feliz. E como exemplo desse saudosismo, a infância vai se apresentar como um momento da vida muito feliz, como nós poderemos ver em algumas poesias. Além do saudosismo, nós temos o sentimentalismo, que eu já comentei, que é o sofrimento amoroso. Nós temos a idealização, a mulher é tida como uma mulher intocável, ela é pura, virgem, inocente, posta para ser admirada. Essas são as características principais do ultrarromantismo. E como que essas características podem ser observadas na produção do período? Nesse momento, nós temos na poesia diversos autores, como Casimiro de Abreu. Vejamos um trecho de sua poética. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Percebam aqui o eu, que saudades que tenho, né? Nós temos já o egocentrismo, nós temos a saudade da infância, ou seja, o saudosismo, e o lamento, mostrando aí um pessimismo. Se ele tem uma saudade tão grande do passado, significa que o presente não se faz tão feliz assim. Um outro autor do período é o Fagundes Varela. Vamos a um trecho. Nenhuma luz de esperança, nem um sopro de bonança na fronte sinto passar. Os invernos me despiram e as ilusões que fugiram nunca mais hão de voltar. Neste trecho também fica registrado o egocentrismo e também o pessimismo, a desilusão, a melancolia, em que o eu lírico vai dizer que as ilusões que um dia ele teve nunca mais hão de voltar. É como se ele tivesse incapacitado de poder sonhar, de criar planos para o futuro. Outro autor muito importante do período é o Álvares de Azevedo. Neste trecho de sua poética é possível perceber algumas características do ultrarromantismo. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecera, ao menos, se eu morresse amanhã. Esse poema que se inicia assim: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos a minha triste irmã. De saudades a minha mãe morreria, se eu morresse amanhã. Ele lamenta aquilo que ele vai perder e como seria se ele morresse no dia seguinte. No entanto, mesmo lamentando o fato de sua morte, ele diz que há algo de bom. Ele vai dizer que ao menos a dor no peito iria se calar, se de fato no outro dia ele falecesse. A morte, então, seria uma forma de aliviar, abreviar aquele sofrimento. Então, nós temos o escapismo através da morte, né? Também é uma fuga da realidade, demonstrando uma forma de se libertar, de fugir de um sofrimento. A produção do ultrarromantismo, ela também é marcada pela prosa. O Álvares de Azevedo, ele escreve Macário e escreve Noite na Taverna, que são dois textos em prosa e que também são influenciados pela poética do Lord Byron. É importante dizer que a poética do Lord Byron, ela desafia toda a sociedade inglesa, porque ela apresenta um ideal muito contrário às convenções sociais e religiosas. E isso vai influenciar, por exemplo, tanto Macário quanto Noite na Taverna. Em Macário, nós temos um narrador que debate com o próprio diabo. E em Noite na Taverna, nós temos vários amigos que vivem histórias inacreditáveis. Nessa obra, há a presença de mistério, de melancolia, de aventuras, assim como as obras de Lord Byron. Inclusive, Noite na Taverna apresenta cenas relativas à necrofilia e a outras coisas que são muito questionáveis, até mesmo para a nossa sociedade contemporânea. Vejamos agora como a poética do ultrarromantismo é cobrada no Enem. Temos aqui uma questão de 2010 com um soneto. Já da morte o pavor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece e devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece.
eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive, e tenho os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Essa poesia do Álvares de Azevedo demonstra, como eu acabei de mostrar, algumas das características do ultrarromantismo. Vamos ao enunciado. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte, B. A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. C. O descontrole das emoções provocado pela autopiedade. D. O desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. E. O gosto pela escuridão como solução do sofrimento. Já sabem qual é a resposta? Podemos ir a ela? Muito bem, a resposta correta é a letra B. A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Mas acredito que a letra A também possa ter te deixado em dúvida, porque o poema tanto mostra a melancolia quanto a angústia. Então vejamos de que forma o soneto do Álvares de Azevedo vai mostrar que há a frustração da possibilidade de reação, conforme está na letra B, diante da perda. Voltando ao soneto, é possível perceber que o eu lírico está tanto melancólico quanto angustiado diante de uma perda. Então nós temos a morte marcada no início, já da morte o pavor me cobre o rosto. Então, diante da morte, frente a ela. E ainda nós temos o adeus, o teu adeus, que vai demonstrar que é o fim, o adeus final, a partida. Esses dois momentos já vão demonstrar que há a morte. Observamos também o seguinte trecho. Volve ao amante os olhos por piedade. Então, diante da morte da amada, o eu lírico implora que ela torne a viver, que ela volte à vida. Então, essas três passagens vão demonstrar que o eu lírico está diante da perda de sua amada. E vejamos agora no poema quais são os trechos que vão demonstrar que o eu lírico está paralisado diante da morte. E ele se encontra sem vida, sem forças, como o próprio enunciado diz, que ele está melancólico e essa melancolia vai frustrar a reação dele diante da perda, ou seja, ele não vai ter reação nenhuma. Nós temos os seguintes trechos. Nos lábios meus o alento desfalece, ou seja, ele não consegue dizer palavras que consiga alentar o seu coração, porque o alento desfalece, ele desmaia, Não tem como ele tentar se acalmar e dizer palavras que possam confortá-lo. Então aí os lábios dele estão mudos. Outro trecho, do leito em balde, em vão, no macio encosto tento o sono reter, ou seja, ele não consegue dormir. Já esmorece o corpo exausto que repouso esquece, ou seja, se ele não consegue dormir, o corpo dele está esmorecendo, está simplesmente quase que desmaiando. O que demonstra que o eu lírico está estático, paralisado, Ele está mudo, ele não consegue dormir e, inclusive, o corpo dele já está quase caindo, já está quase desmaiando. E em outro trecho, ele vai dizer que o adeus da amada e a saudade que ele sente estão privando ele de ter luminosidade nos olhos, ou seja, ele só enxerga escuridão. Ele vai dizer que o adeus e a saudade fazem que insano do viver me prive e tenho os olhos meus na escuridade, ou seja, ele também, além de mudo, está cego. E em outro trecho, ele ainda vai mostrar um exagero sentimental ainda maior. Ele vai dizer que ele já não vive mais, justamente porque os seus sentidos estão paralisados, conforme ele vai demonstrar ao longo do soneto. E a letra C vai dizer que há o descontrole das emoções provocado pela autopiedade,
Aqui ele não diz estar com dó de si mesmo, né, que é a autopiedade. Ele está clamando para que a amada volte a viver, para que ele também volte à vida, né? A letra D diz que há o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. Ele também não demonstra que ele quer morrer. Ele diz que está morto diante da morte da amada. Percebe? Que ele já não consegue ter força, que ele já não vive diante daquela dor. E não que ele quer morrer para acompanhá-la, certo? E a letra E, o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Não, aqui ele não vê solução nenhuma para o sofrimento. A única solução seria a amada voltar à vida e abrir os olhos. Muito bem? Vamos a uma outra questão sobre o ultrarromantismo. Trago agora para vocês uma questão de 2010, em que há um poema do Casimiro de Abreu. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto e bem vês que eu morro respirando esse ar. Faz que eu viva, Senhor, dá-me de novo os gozos do meu lar. Dá-me os sítios gentis onde eu brincava, lá na quadra infantil. Dá que eu veja uma vez o céu da pátria, o céu de meu Brasil. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir cantar na laranjeira, à tarde, cantar o sabiá. Aqui também nós podemos ver algumas características do ultrarromantismo, como o egocentrismo ou a saudade da infância, por exemplo. Vejamos agora o texto 2 dessa questão. A ideologia romântica, argamassada ao longo do século XVIII e primeira metade do século XIX, introduziu-se em 1836. Durante 4 decênios, imperaram o eu, a anarquia, o liberalismo, o sentimentalismo, o nacionalismo, através da poesia, do romance, do teatro e do jornalismo, que fazia sua aparição nessa época. Vejamos o que o enunciado quer para que nós possamos compreender a relação entre os dois textos. De acordo com as considerações de Moisés, do texto 2, o texto 1 centra-se a. No imperativo do eu, reforçando a ideia de que estar longe do Brasil é uma forma de estar bem, já que o país sufoca o eu lírico. B. No nacionalismo, reforçado pela distância da pátria e pelo saudosismo, em relação à paisagem agradável onde o eu lírico vivera a infância. C. Na liberdade formal, que se manifesta na oposição por versos sem métrica rigorosa e temática voltada para o nacionalismo. D. No fazer anárquico, entendida a poesia como negação do passado e da vida, seja pelas opções formais, seja pelos temas. E E. No sentimentalismo, por meio do qual se reforça a alegria presente, em oposição à infância, marcada pela tristeza. Podemos ir à resposta? Então vamos a ela. A resposta é a letra B. No nacionalismo, reforçado pela distância da pátria e pelo saudosismo em relação à paisagem agradável onde o eu lírico vivera a infância. Vocês podem estar se questionando sobre essa questão relativa ao nacionalismo. Não se esqueça que o poeta menciona o amor pela pátria aqui nessa poesia. De lá onde eu vejo uma vez o céu da pátria, o céu de meu Brasil. Então, nós temos aqui um nacionalismo. E ainda, o texto 2, ele não pede só as características do ultrarromantismo. Ele vai dizer que o romantismo como um todo apresenta diversas características. E o enunciado, por sua vez, pede para que a gente enxergue as características postas pelo texto 2 no texto 1. Isso significa, então, que o texto 1 não aborda só uma vertente, que seria a ultrarromântica. E a letra B é a que demonstra justamente esses dois vieses românticos, o nacionalismo e o saudosismo, que é uma característica do ultrarromantismo, também posto pela saudade da infância. Os gozos do meu lar, dá-me os sítios gentis, onde eu brincava lá na quadra infantil. A letra A traz sim uma característica do romantismo, observada pelo imperativo do eu. No entanto, o eu lírico não demonstra que estar longe do país vai fazê-lo feliz, e nem ainda que o país sufoca o eu lírico, certo? A letra C vai dizer que o texto 1
se centra na liberdade formal, que se manifesta na opção por versos sem métrica rigorosa e temática voltada para o nacionalismo. Bom, o poema ele não se centra no nacionalismo, certo? Ele menciona o nacionalismo. Há outro erro na alternativa C no que diz respeito à liberdade formal, colocando que no texto não há uma métrica rigorosa. Pelo contrário, há sim o uso de métrica. Vocês podem perceber que o primeiro verso tem 10 sílabas métricas e o segundo tem 6. E o poema todo é assim, 10, 6, 10, 6, 10, 6, até o final. Vou fazer o primeiro para que vocês percebam. Se eu tenho que morrer na flor dos 10. Meu Deus, não seja já. 6. Eu quero ouvir na laranjeira cantar o sabiá. Então, nós temos aí o uso de sílaba métrica. O que é a sílaba métrica ou sílaba poética? É o tamanho em medidas, metrificadas de um determinado verso. Diferente da separação de sílaba convencional, nós temos aqui uma separação de sílaba fonética, pelo som. Então, por exemplo, no início do trecho do texto 1, no verso "Se eu tenho de morrer na flor dos anos", o seu, se eu, ele se constitui como uma única sílaba fonética. Se eu tenho que morrer na flor dos an. E por que eu paro no an e não no nos? Porque na escansão métrica, nessa divisão métrica da poesia, a última palavra do verso ela é considerada apenas até a sua última sílaba tônica. Então, na palavra tarde, a sílaba tônica é tar. Eu quero ouvir na laranjeira o D eu não vou contar. Essa especificidade do fazer poético não costuma ser cobrado nas provas, tanto que a própria letra C traz 2 erros no que diz respeito à métrica e na temática, certo? Falando que o poema se volta ao nacionalismo. Ali, por esse final da alternativa, a gente já excluiria, certo? Então não se preocupem sobre essa parte da poesia metrificada, porque ela não é o foco do Enem. O Enem concentra-se na interpretação do texto, como a letra B vai demonstrar como resposta correta, certo? D. Nós temos o seguinte, que o texto 1 centra-se no fazer anárquico, entendida a poesia como negação do passado e da vida, seja pelas opções formais, a métrica, seja pelos temas. Não, ela está incorreta, porque essa poesia não se centra na anarquia ou também na negação do passado, muito pelo contrário, E a letra E está dizendo que o poema 1 centra-se no sentimentalismo, por meio do qual se reforça a alegria presente em oposição à infância, marcada pela tristeza. Não, muito pelo contrário. O presente é triste, certo? Não o passado. O passado é um momento feliz, em que houve a alegria, a glória, certo, pessoal? Então, com essa questão, nós encerramos o ultrarromantismo e vamos um passo adiante. Vamos agora falar do condoreirismo. O que é o condoreirismo? Essa vertente da literatura romântica, ela tem um viés ideológico de denúncia. Aqui nós temos a poesia engajada com a crítica social e, no caso específico do nosso momento histórico brasileiro do século XIX, nós vamos ter a luta abolicionista. E como eu comentei, nós teremos uma crítica social e política que vai ser observada através da poesia condoreira. Há inclusive alusão ao pássaro condor. É aquele pássaro que voa alto e vive nos Andes. Ele é tido como um símbolo de liberdade, e quem traz o condor como símbolo de liberdade é o Victor Hugo, escritor francês que militava, que era a favor das causas sociais, a favor dos direitos humanos e que vai influenciar a poética condoreira brasileira.
Nós temos uma poesia declamatória. É uma poesia que busca despertar a emoção e a ação naquela pessoa que está ouvindo. Então imagine um poeta inflamado, fazendo a declamação, buscando despertar naquele seu ouvinte ou naquele seu leitor a ação diante dos problemas relativos à escravidão no Brasil. E vai caracterizar essa poesia, justamente por ela ser declamatória, eloquente, o uso de vocativos, exclamações e reticências, que são recursos da oratória deste tipo de texto, que busca envolver o leitor, convoca o leitor a uma ação. O que é mesmo o vocativo? Vamos relembrar? O vocativo, ele é um termo utilizado para invocar, para chamar alguém, e a gente vai ver um exemplo já já. O maior representante do condoreirismo no Brasil é o Castro Alves, e por sua veia abolicionista, ele vai utilizar a poesia com viés ideológico, buscando a liberdade dos escravos. Tanto é assim que ele ficou conhecido como poeta dos escravos. E ele então escreve Vozes da África e Navio Negreiro. Vejamos alguns trechos do Navio Negreiro. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Nessa obra, Navio Negreiro, nós temos um condor sobrevoando o oceano. E de onde ele se encontra, perdido no azul do mar e no azul do céu, ele então acaba visualizando uma pequena mancha no oceano. E ao enxergar essa mancha, ele então começa a descer, perder a altitude, para ir se aproximando, para enxergar o que é aquele borrão, o que é aquela mancha. E aquela mancha é então um navio negreiro. E quando então é percebido o que estava acontecendo dentro do navio negreiro, há então a invocação a Deus, como nesse trecho. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Olha o vocativo aí sendo utilizado. Há uma invocação de Deus para que aquilo seja explicado, porque é um horror perante os céus. A cena vista dentro do navio negreiro. Trago então outro trecho para demonstrar qual era então a cena vista do navio negreiro. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro de martírios embrutece, cantando geme e ri. Este é só um trecho que demonstra a crueldade sofrida pelos negros dentro do navio negreiro. Um outro trecho do navio negreiro vai comparar o sujeito negro livre em relação à sua condição atual ali naquele navio sendo transportado para ser vendido como escravo. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Então aqui percebemos o viés ideológico, de crítica social, de forte teor abolicionista, buscando o fim da escravidão através da poética. Nós temos então a literatura servindo como militância, de maneira que aquela poética ali posta possa voar alto como o condor, possa atingir todos os ouvidos e que o sujeito negro consiga de fato ganhar a sua liberdade. Além da poética condoreira, o Castro Alves ele também escreve uma poesia lírica. No entanto, diferentemente dos seus contemporâneos, a poesia lírica do Castro Alves vai demonstrar algumas diferenças. Por exemplo, a mulher vista por Castro Alves não é uma mulher intocável, perfeita, que não comete erros. Não, ela é uma mulher real, como todas as outras. Ela tem desejos, ela ama, ela diz aquilo que ela quer dizer, e isso já é um passo que prenuncia a próxima estética, que é o realismo, de maneira que este poeta já observa na mulher uma figura mais tocável, mais real. Vejamos então um exemplo dessa poética lírica do Castro Alves em uma questão que eu montei. Trago então o poema O Adeus de Teresa. Nesse poema, o eu lírico encontra Teresa, se apaixona por ela logo num primeiro olhar e os dois já ficam juntos. E assim isso vai acontecer algumas vezes, em que eles se encontram, dormem juntos e ele vai embora.
Um dia ele fala para ela que vai voltar, que é para ela esperar. Só que ele demora muito para voltar. E quando ele volta e vai para uma festa, ele encontra lá a Teresa, feliz, dançando. E ao observar a Teresa, ele percebe que ela já estava com outro homem. E então é ela que vai dizer adeus ao eu lírico. Vejamos o que o enunciado propõe diante dessa poesia do Castro Alves. Castro Alves, poeta romântico, tem grande parte de sua produção escrita pelo viés ideológico condoreiro. No entanto, como os poetas de seu tempo, também produziu poesia lírico-amorosa, embora apresentasse a figura feminina de forma diferente. Na lírica de Castro Alves, a mulher é vista de forma idealizada, sem apelo erótico. O eu lírico se mantém distante, admirando-a platonicamente. B. A mulher é inalcançável, posto que ou pertence à nobreza ou já se encontra comprometida, e o eu lírico é seu pobre vassalo. C. A mulher é representada com características divinais. Diante de seu poder celestial, o eu lírico assume uma posição de submissão para adorá-la. D. A mulher é real, tocável e goza de liberdade para realizar seus desejos e vontades, independente do eu lírico. E. A mulher é concebida pelas vias do erotismo e da vulgaridade, e o eu lírico a rejeita, por não concordar com seu comportamento. Vejamos a resposta correta, tenho certeza que você acertou. É a letra D. A mulher é real, tocável e goza de liberdade para realizar seus desejos e vontades, independente do eu lírico. Isso é observado em vários trechos deste poema, como por exemplo no trecho "E amamos juntos". Então já mostra que os dois têm um envolvimento carnal. Ainda em outros momentos vai aparecer o envolvimento dos dois. "Ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa". E em um outro trecho, o que nós temos? "Quando voltei era o palácio em festa, e a voz dela e de outro homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei. Ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa, e ela arquejando murmurou-me adeus". Então aqui nós temos uma mulher que toma as rédeas da própria vida e faz aquilo que deseja fazer. A letra A é incorreta diante da lírica do Castro Alves, porque aqui a mulher não é idealizada, há um apelo erótico, né, de maneira que os dois ficam juntos intimamente, e ainda o eu lírico consegue se aproximar, ele não tem aquele amor platônico, né, em que ele a observa de forma longínqua, distante. Não. A letra B vai dizer que na lírica do Castro Alves a mulher é inalcançável. Não, os dois ficam juntos. Então ela é alcançável, certo? A letra C coloca que a mulher é representada com características divinais e o eu lírico assume então uma posição de submissão para adorá-la. Também não é o que acontece no Adeus de Teresa, concordam? E a letra E coloca o seguinte, que a mulher é concebida pelas vias do erotismo e da vulgaridade, e o eu lírico então, em um gesto moralista, se afasta diante daquele tipo de mulher. Não, a lírica de Castro Alves não coloca o eu lírico como um grande castrador da mulher, como um sujeito moralista. Pelo contrário, ele se envolve com ela e tudo bem dela ter o comportamento que ela quer ter. Certo, pessoal? Então, com este poema e essa questão, nós encerramos a temática do condoreirismo e da produção poética do Castro Alves. Mas ainda não acabou, ainda tem muita produção durante o período romântico e na próxima aula eu vou voltar e retomar a cada uma delas, certo? Um grande abraço a todos e não perca, não saia daí!